quero saudar o nosso secretário executivo, Duílio Spigossi. Quero saudar também o Gabriel Venzão, o assessor de imprensa, que está aqui presente. Quero saudar toda a imprensa farroupilense, em especial o José Ademir Teodoro, da Rádio Miriam. Quero saudar também o Leandro Adamati, da TV Sera. E também quero saudar o Jorge Brooks, Jornal Farroupilha. Então, obrigado pela presença. E quero agradecer a vocês e a toda a imprensa farroupilense que sempre divulgaram o trabalho do Legislativo. Então, eu quero pedir licença para retirar a máscara, né? Até porque nós estamos distantes, né? Então, referente ao relatório do ano de 2020, cumprindo o disposto do artigo 32, item 3, letra F, do Regimento Interno, temos a honra de apresentar o relatório dos trabalhos desenvolvido pelo Poder Legislativo Municipal no ano do exercício de 2020. Assim sendo, vamos, de forma sucinta, expor as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal nesse ano legislativo. Então, o artigo 32, o presidente dirigirá e representará a Câmara de forma da lei orgânica desse regimento. No item 3, quando a administração da Câmara Municipal de Vereadores. E na letra F, fazer ao fim de cada ano relatório dos trabalhos da Câmara. Então, por isso que a gente está fazendo a apresentação do relatório. Também quero saudar o assessor do presidente, o Silvio Souza, que está aqui presente, nos acompanhando, né? Então, para iniciar, eu quero colocar a composição da mesa diretora, né? Então, eu sei que todos sabem, mas a mesa foi composta por esse presidente, né, o Fernando Silvestrin, do PL, o vice-presidente, o Jonas Tomazini, do MDB, o segundo vice-presidente, o Tadeu Salib dos Santos, do PP, e o primeiro secretário, o Ariel Soárcigo, do MDB, e o segundo secretário, o Jorge Sense, também do MDB. Então, nós tinha várias bancadas, né? Então, eu vou citar os nomes dos partidos e dos vereadores, né? Então, nós estávamos com a bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, com o Rudivar Elbio da Silva, e depois o vereador Odair Soberai. E também estava como vereador o Fabiano André Piccoli. Na bancada do Partido Democrático Trabalhista PDT, o vereador Tiago Brunet e o vereador David Argente. E na bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, nós tínhamos o vereador José Mário Belaver, o vereador Ariel Soárcigo, a vereadora Eleonora Petres Broilo, o vereador Jorge Sense e o vereador Jonas Tomazini. E a bancada progressista, PP, o Josué Paes e Filho, o vereador Tadeu Salib dos Santos e depois o vereador Sandro Trevisan. E na bancada do Partido dos Trabalhadores, até em março de 2020, o vereador Fabiano André Piccoli. E na Rede de Sustentabilidade, a vereadora Maria da Glória Menegoto. E no Partido Social Democrático, o PSD, o vereador Sidney Catafesta. E na bancada do Partido Liberal, né, esse vereador, o Fernando Silvestrin, que estava no PSB e a partir de março foi para o PL. Então, nós temos as nossas comissões permanentes, eu só vou falar sobre as comissões, né? Temos as comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Serviço e Agricultura, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Também temos a Comissão de Segurança Pública. Temos uma comissão especial, né? Comissão especial de análise dos impactos do Covid-19, né? Então, que nós tivemos que criar a comissão. Também temos
a Comissão Especial de Análise do Regimento Interno e a Comissão Especial que trata do projeto legislativo em ação. Então, a sessão legislativa foram 80 sessões neste ano, né? Então, nós tivemos 80 sessões. Eu quero também colocar a quantidade de funcionários na casa, até para a população saber. Nós estamos com 10 assessores de bancada, né? Então, sendo o assessor do gabinete. Então, 9 assessores de bancada e 1 assessor de gabinete. E nós temos na secretaria 10 funcionários, sendo 5 CC e 5 de carreira, né? Então, concursados, né? Então, eu quero agradecer a todos os funcionários, né, primeiramente, pelo excelente trabalho realizado nesse ano, né? Então, foi um ano atípico, né, onde que nós tivemos 3 fatores determinantes aí que nos causou bastante trabalho. O primeiro foi a pandemia, né, que não foi só aqui no Legislativo, foi a nível mundial. Então, nós tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós tivemos também o impeachment do ex-prefeito, né, Clayton Gonçalves, né, que também foi a primeira vez que nós tivemos em 86 anos do município, o primeiro impeachment. Então, tivemos um trabalho muito grande e, graças a Deus, a gente trabalhou imparcialmente e dentro da legalidade. Então, quero agradecer, então, principalmente o nosso jurídico e toda a casa que, em momento algum, a gente pensou diferente, sempre dentro da legalidade. Então, quero agradecer a todos, né? E também nós tivemos o período eleitoral. Então, queira ou não queira, cria um transtorno dentro do Legislativo, mas, em momento algum, o Legislativo se meteu na questão eleitoral. Então, quero agradecer a todos os funcionários, né, pelo trabalho desempenhado. E agora eu passo ao Gabriel, que ele vai apresentar um relatório sucinto, né, uma retrospectiva, né, do que aconteceu nesse ano aí a todos vocês aí. Nessa apresentação a gente montou uma pequena retrospectiva de como foi o ano e através de recortes de notícias, enfim, ao longo do ano, para relembrar alguns fatos. A gente dividiu então algumas reuniões que a gente teve. Então, ao longo do ano, a gente teve reuniões com muitas entidades ou autarquias que realizam serviços na cidade. A gente teve com o Observatório Social, a gente teve uma intermediação da dívida do Hospital São Carlos com a RGE, então foi um projeto que veio para casa, a gente buscou ouvir as duas entidades. A gente teve também no DAI, em Bento, cobrando melhorias nas nossas rodovias. No início do ano, o Parlamento Regional se reuniu antes da pandemia, então também trabalhando sobre melhorias na infraestrutura regional. Tivemos também em Caxias, junto com o EMOX, buscando algumas alternativas para o Hospital São Carlos para facilitar o tratamento de Covid, e o que estava muito forte, principalmente naquela época, era a doação do plasma convalescente, então a gente foi buscar mais informações a respeito disso. A gente passou por um período de estiagem no município, então a Câmara, através da Comissão de Agricultura, trabalhou junto com a Emater e com o Executivo, buscando políticas públicas ou formas de diminuir essa estiagem, tanto para a agricultura quanto para a população. E também a gente esteve, a gente teve com a Corsan um cronograma de obras, inúmeras outras matérias. Além das reuniões, a gente também teve algumas vistorias, onde o vereador foi in loco em alguns locais para verificar qual que estava a situação. Entre eles foi o canil municipal. A gente também esteve nas obras de asfaltamento rural do interior, a gente percorreu todo o interior no município, começando aqui do centro até o Salto Ventoso, depois indo para o primeiro e segundo distrito. A gente também esteve no cemitério público municipal, verificando as obras as últimas obras do Executivo, né, as gavetas públicas.
Na questão da economia, a economia foi muito pautada esse ano para nós aqui dentro. Projetos, a gente passa por um cenário econômico atípico, então a gente teve muito cuidado com essas questões dos projetos que poderiam impactar financeiramente a população. A gente congelou os salários de vereadores, secretários, prefeito e vice para os próximos 4 anos. A gente trabalhou junto com as comunidades do interior quando veio um projeto para cá para otimizar novamente as áreas rurais no plano diretor. Então a gente ouviu as comunidades, entendeu o que estava acontecendo na agricultura, quais eram as lesões que o plano diretor estava em vigência estava causando. Aprovamos um orçamento de 310 milhões, sabendo que ele é menor do que o atual. Também veio para casa um projeto onde pode-se aumentar a receita para o próximo ano através do ISS, que são receitas de empresas de crédito, de investimento, que podem aumentar a receita. E também a gente não reajustou o IPTU para o ano que vem. Então, o IPTU pago da última vez vai seguir sendo o mesmo valor. Antes, logo no início também, uma força-tarefa da Câmara trabalhou junto com o Executivo para que prorrogasse o pagamento do IPTU desse ano. Foi outro trabalho que a gente fez, referente a questões econômicas. A gente também teve alguns momentos de reconhecimento, que é uma tradição da Câmara reconhecer o cidadão, o negócio que prospera na cidade. Então a gente reconheceu 7 mulheres com o título de Mulher Destaque e reconhecemos a Granja Pilote, né, através do Júlio Pilote, com o título de Agricultor Destaque 2020. Como o presidente falou anteriormente, a gente foi muito marcado pela questão do impeachment, então uma grande relevância que a gente marca para esse ano na área política foi o processo de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves. Repito o que o presidente falou, né? A gente não teve nenhum problema jurídico, a gente trabalhou dentro da legalidade, dentro dos conformes, e para quem sabe como é delicado esse processo, a gente vê isso como um reconhecimento nosso do trabalho que a Câmara como um todo realizou. E aqui eu queria trazer um resumo quantitativo para vocês de mais ou menos como é que foi. O presidente comentou, então, a gente teve 80 sessões, entre elas 77 ordinárias, divididas entre grande, pequeno expediente e ordem do dia. 2 extraordinárias, essas 2 extraordinárias, uma delas é a do processo de impeachment. Tivemos apenas uma solene, que foi a do agricultor destaque. As mulheres, por conta das bandeiras classificatórias do Estado, elas foram homenageadas de uma forma individual e depois registrado em sessão ordinária o registro, né, o reconhecimento. Tivemos 3 audiências públicas para trabalhar junto com a comunidade projetos que estavam na casa. E nós cedemos para outras entidades o plenário 5 vezes. Na verdade 4, a 5ª vez vai ser amanhã na diplomação. Tivemos um público presencial de mais ou menos 950 pessoas. Não são necessariamente 950 pessoas, né? Conforme o registro de atas, quantas pessoas assistiram aqui à sessão. E muito fomentado por nós pela questão da pandemia, a gente teve muitas visualizações na questão do YouTube, das nossas transmissões ao vivo. Pelo YouTube a gente contabiliza 20 mil visualizações das 80 sessões que foram registradas. Questão econômica, eu quero que o nosso secretário executivo do ILUS explique um pouquinho, mas não é um número final, até porque a gente ainda tem que fechar as contas de dezembro, mas a gente conseguiu, de forma geral, uma economia de mais de R$500 milhão. Bom, o orçamento do município, na receita corrente líquida, era em torno de 240 milhões. Claro que não fechou o ano ainda, né? Para saber exatamente o valor que deu, mas vai ser em torno de 240 milhões. E desses 240 milhões, a Câmara tinha orçado 3 milhões e 600 mil reais para o ano de 2020, e o gasto também não é o valor exato, porque não fechamos o mês de dezembro, mas vai ser em torno de 3 milhões e 50 mil. Então a Câmara vai devolver aos cofres públicos em torno de 550 mil reais. Isso significa que o direito que a Câmara tem sobre o orçamento do município líquido é de 7%.
e o município gastou, e a Câmara, dos 7% que teria direito de gasto, ela gastou 1,3%. Então isso demonstra, né, a seriedade da Câmara em gastar somente o necessário. Nós somos uma Câmara muito enxuta, né, e isso parabenizar, né, ao presidente também, né, e a toda a equipe, que a gente sempre conseguiu manter os gastos da Câmara bem abaixo do que teria direito. E do valor, os 7% corresponderia, para se ter uma ideia, a Câmara poderia ter uma verba de 16 milhões e 800 mil reais. Né? Uma verba bem expressiva, e nós gastamos 3 milhões. Então, uma economia muito grande, e a Câmara sempre, no longo dos anos, vem mostrando que dá para se fazer economizando bastante dinheiro. Continuando, então, nessa linha, eu acho que todo cidadão sempre pede a eficiência e a economia no poder público, seja lá qual poder público seja, né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho. Na questão da eficiência, então, é importante, aqui é só uma questão quantitativa, mas a gente teve, ao longo desse ano, 287 requerimentos aprovados, 35 pedidos de informação ao Executivo sobre relação a questões financeiras realizadas por eles, 46 projetos do Executivo aprovados e 12 projetos do Legislativo aprovados. Somando todas essas proposições, dá uma média de mais de uma pauta por dia ao longo do ano de trabalho realizado na Câmara. Mais no início, antes da pandemia, mas também no decorrer com todas as medidas de segurança, a gente teve as entidades que participaram na sessão. São entidades que foram convidadas ou solicitaram um espaço para explanar sobre algum assunto. Tivemos o ex-vereador Paulo Schneider lá em fevereiro, tivemos a Associação Municipal de Deficientes Físicos falando sobre um aplicativo de mobilidade para a cidade, tivemos a Associação dos Artesãos falando da sua entidade, tivemos o padre Paulo Gasparetto falando sobre a campanha da fraternidade, o Comitê das Surdo-Olimpíadas comentando sobre o evento que será realizado ano que vem aqui na região da Serra, a Corsan com o calendário de obras e o Executivo Municipal nos mais variadas secretarias explicando sobre a atuação da administração pública esse ano. Então é um resumo do que ao longo do ano a gente vem trabalhando, que é trabalhar com a comunidade, para a comunidade, com a economia e sem tirar os olhos da fiscalização do poder público. E também quero fazer um agradecimento a todos os vereadores, né? Então, aqui os cargos de vereador são cargos políticos, mas todos os vereadores sempre foram coerentes nas decisões e sempre foram parceiros, né? Nós nunca, em momento algum, a gente olhou as questões partidárias, né? As siglas partidárias. A gente sempre se focou ao legislativo, pensando para a comunidade farroupilense. Então, quero agradecer em público a todos os vereadores aí, que eu acredito que nós fizemos, nesses 4 anos, um excelente trabalho aí em prol da comunidade farroupilense. E também quero destacar aí a economia, né, da Câmara Municipal de Vereadores, que nem o Duílios muito bem colocou. A Câmara Municipal de Vereadores teria o direito de 7% do orçamento municipal, que daria 16 milhões 880, né? E nós gastamos em torno de 3 milhões, então corresponde a 1,03%. E comparando de ano passado para cá, tivemos uma economia de 550 milhões. 550 mil reais, isso. Desculpa aí, 550 mil. Até pelo fato da pandemia aí, que teve reduções, muitas vezes, de diárias e coisas. Então, e os vereadores ganham salário, 12 salários, não tem férias, não tem 13º, não tem veículo, não tem telefone corporativo. Então a gente trabalha com os veículos próprio, né? Então está de parabéns aí, né? Então
eu posso dizer que a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha é uma das câmaras mais enxutas do estado do Rio Grande do Sul. Então, tá de parabéns aí a todos os vereadores e todos os funcionários da casa. Obrigado por todos aí. Quero novamente enaltecer a imprensa, que graças a vocês o trabalho do Legislativo é divulgado. Então, a imprensa sempre também foi imparcial e sempre divulgando o que acontecia aqui na Câmara. Então, estão de parabéns aí, muito obrigado. E desejar um Feliz Natal a todos, né, todos vocês, a toda a população farroupilhense, né, agradecer a população farroupilhense que nos colocaram daqui. E agora nós estamos encerrando o ciclo, né? A partir do ano que vem nós vamos ter outro mandato, né? Vai ter outros vereadores, mas agradecer a toda a população farroupilhense, né, por ter acreditado em todos os vereadores, né, eleitos nessa legislatura. Então, para finalizar, desejo a todos vocês um Feliz Natal, um bom Ano Novo, que essa pandemia se encerra logo aí com a vacina, né, e que Deus nos proteja e dê muita saúde e paz. Era isso aí, muito obrigado aí pela presença.